a gente falou dos long term holders, né, mais de 1 ano de idade, falamos das exchanges, agora vamos entrar nos short term holders. Então, esse indicador, ele mostra para nós justamente a variação, né, a mudança de posição dos short term holders, tá? Então, ele tem aqui alguns pontos para nós, tá? Então, a gente tem esses pontos azuis, que são as regiões de extrema acumulação, então foram regiões onde os short term holders realmente compraram muito, muito, muito Bitcoin, tá? E essas regiões, elas tendem a marcar mercados altistas ou até topos de mercado, né? Então, a gente teve aqui essa região aqui entre 2011 e 2012, foi um topo de mercado. A gente tem aqui 2013, foi um topo de mercado, mas a gente já vinha em um bull market, né? Depois aqui, início de 14, foi um topo de mercado. 2017, 2018, né? A gente estava num bull market aqui, então não chegou a ser o topo de mercado, mas tem esse pico aqui muito próximo, né? Que foi realmente uma realização que teve aqui para depois dar continuidade. E ano passado aqui, quando a gente confirma o início do bull market, muito próximo do topo lá do ano passado, tá? Então, chama atenção para nós que esses picos extremos aqui, eles estão justamente quando há uma euforia muito grande no mercado, então os investidores, entra muito dinheiro, então é especulação, são os turistas de mercado que estão entrando nessa região. Por outro lado, a gente também tem esses picos em vermelho, que são numa faixa um pouco menor, até muito próximo da faixa que a gente tem hoje aqui de 300 mil bitcoins. E quando a gente teve esses picos em vermelho, a gente teve aqui, a gente já vinha em um bear market em 2015, então a gente marcou justamente o último evento de capitulação que chegou a marcar o fundo do mercado, e depois teve um outro pico aqui que é justamente quando vira essa tendência. Aqui em 2019 a gente tem mais ou menos a mesma situação, né? A gente vinha em um bear market, o mercado virou para iniciar um bull market, teve esse pico, o mercado acabou não segurando e na sequência a gente tem o Covid. Então, a gente tem esse pico de compra dos short-term holders aqui, cerca de 200 mil bitcoins que eles compraram nessa ocasião, marcou justamente o fundo do mercado. E agora a gente tem esse pico aqui, né, de 300 mil bitcoins, justamente no evento de capitulação que a gente teve em junho do ano, agora, nesse último junho aí, né, que foi quando o Bitcoin ficou entre 17 e 20 mil dólares. Então, a gente tem toda essa acumulação aqui, né. Então, assim, a gente fala que os short-term holders, eles são os investidores menos experientes, são os investidores mais especulativos, né, e tudo mais. Mas quando a gente traz essa questão de short-term holders, como essa definição ela é só de dias, são 155 dias, eu posso estar comprando agora essas moedas no intuito de ser um long-term holder. Igual a Viana falou, comprou várias moedas agora nessa região e é para daqui 4, 5 anos. Então, o Viana hoje, ele é um perfil, né? O pensamento dele é de long term holder, mas nos dados aqui que a gente for colocar o Viana aqui, ele vai estar como short term holder, porque ele comprou no último mês. Então, ele não entra ainda para o grupo de long term holder porque a moeda dele ainda não maturou, né? Então, a gente tem um certo conflito aqui, né? Que fica meio difícil da gente dizer assim, né? Porque, o short term holder é mais especulativo, é mais especulativo. Realmente, ele tende a ser um perfil mais especulativo, mas muitos desses short term holders são long term holders, eles apenas não maturaram ainda para long term holders, né? Então, por isso a gente tem esses dois pontos aqui, né? Então, a gente tem os pontos azuis que realmente marcam regiões de topo de mercado, mas a gente tem os topos, as regiões em vermelho, que elas mostram para nós regiões de fundo de mercado. Então, a gente teve aqui um primeiro toque nessa região e a gente já viu que a gente realmente marcou um fundo de mercado, e agora nos resta saber se esses short-term holders eles vão continuar segurando essas posições para virarem long-term holders e a gente confirmar, né? Não, e também para eles não gerarem uma força vendedora nesse mercado, a gente poder ver esse mercado voltar a subir. Dando continuidade aqui, a gente continua no supply dos long-term holders, mas agora nos short-term holders, desculpa, mas agora a gente vai olhar os short-term holders em um espaço de tempo menor, né? Então a gente vem aqui desde 24 horas até 3 meses de idade, tá? Aqui a gente vai ver alguns picos similares com o que a gente acabou de comentar. Então a gente tem aqui 2015 e 2016, né? 2015 e 2016, né? Aquilo que a gente comentou justamente numa região de fundo de mercado aqui. Depois aqui 2016 é quando o mercado começou essa tendência de alta. A gente tem aqui o fundo de 2019, esse pico aqui,
e a gente tem aqui o fundo aqui do Covid também, outro pico. E agora a gente tem um pico aqui mais ou menos na região de janeiro, que foi a primeiro rally de baixo que a gente teve, e a gente tem um pico semelhante aqui, justamente agora na região que a gente está aqui após esse evento de capitulação, né? Então, todos esses picos, eles mostram para nós o aumento de supply que os short-term holders compraram, ou seja, a quantidade de compra que teve absorvendo justamente quando a gente teve esse evento de capitulação. Então, a gente teve o evento de capitulação, teve o pânico, vendeu, 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 vendeu. Chegou nessa região, muitos investidores ficaram interessados na compra e realmente compraram. Então, aquilo que a gente comentou, é um comportamento realmente de long term holder, mas como a moeda não maturou, ele entra num short term holder que pode vir a se tornar um long term holder, né? Então, por isso a gente tem aqui essa marcação de fundos de mercado, a gente também tem esse pico de compras, que é justamente o que a gente comentou, que é essa absorção de 300 mil bitcoins na região de preço que a gente estava, tá? Então, realmente sinaliza para nós esse evento de capitulação, que é essa dor extrema, né, essa venda desesperada, mas que apesar de ter essa venda desesperada, a gente tem essa absorção e essa acumulação que ela vai acaba acontecendo de uma forma suave, né? Então a gente tem um desespero, bate o pico lá, o mercado começa a absorver, vai absorvendo, o mercado fica ali por um tempo e depois quando a gente inicia um bull market, a gente vem novos picos de acumulação aqui, tá? Isso é em Bitcoin, tá? Então agora a gente vai olhar o mesmo conceito que a gente olhou de idades, mas agora a gente está olhando justamente a quantidade de dólares investido, né? Quando a gente tem esse realize cap, é a quantidade de dólares que entrou no mercado, tá? Então, seguindo, né, esse mesmo conceito, mas agora a gente olhando os dólares, a gente tem essa queda de dólares investido desde o início de 2021, né? Então, no início de 2021, que é como marca a entrada dos institucionais, então a gente vê que vem caindo a quantidade de dólares investidos, né? Então, uma por ser um bear market, outra pela queda dos preços, né? Então, como a gente comentou, quem entrou aqui pagou 40 mil. Quem está entrando agora está pagando 20 mil, está pagando metade do preço, né? Para levar a mesma quantidade de bitcoins, tá? É, então, isso aqui traz para nós uma divergência entre dólares investidos, né, como a gente comentou agora há pouco, comparado com a quantidade de BTCs comprados. Então, a gente tem pico de compras em BTCs que não são equivalentes ao pico de compras em dólares, porque justamente o preço está menor. Então, posso estar comprando a mesma quantidade de bitcoins, estou comprando 300 mil bitcoins agora, mas eu estou pagando 20 mil dólares, né? Então entra muito menos dólar nessa situação. Então a gente tem essa divergência da quantidade de bitcoins pela quantidade de dólares. Isso fortalece muito para nós essa tese de que realmente a gente teve essas últimas capitulações. É isso que a Glassnode traz para nós, e que a gente, essa região de 17 mil a 20 mil, realmente pode ter sido esse fundo de mercado. Como a Viana falou, ele tinha certeza que o fundo do mercado era ali nos 17, 20 mil dólares. A Glassnode está trazendo isso para nós essa semana também, não falando que tem certeza, mas sim dando sinais para nós on-chain aqui, que são sinais de que a gente realmente teve esse fundo de mercado. Então, quando a gente compara com os outros fundos de mercados aqui, essas faixas azuis, a gente vê que a gente estava na mesma questão, na mesma faixa de dólares investidos aqui em moedas novas, né? Então aqui 2015 marcou a região de fundo, iniciou um bull market. Depois aqui 19, mesma região, e agora a região que a gente está também. Então a gente viu que teve realmente essa grande acumulação nessa faixa de preço e que vem tendo essa grande acumulação, como a gente mostrou lá no início, mas os dólares investidos eles são menos dólares do que quando estava lá no topo de mercado, né? Então agora isso aqui mostra para nós justamente a força que esses short-term holders, esses investidores que compraram nessa região, agora eles têm e são quem a gente vai vai continuar monitorando, né? Então falou que realmente teve essa acumulação de 300 mil bitcoins nessa faixa de preço. Então vamos ver como se o mercado realmente continuar a subir, se a gente vai começar a ter essa redistribuição dessas moedas que foram compradas nessa faixa de preço, ou se não, se esses investidores que compraram nessa faixa de preço vão ser os long term holders e vão esperar essas moedas maturarem. Se esses investidores eles realmente segurarem essas moedas, isso vai ser muito forte para a gente ter um bull market novamente. E não vai ter essa força vendedora, né? Eles vão, agora eu comprei um preço muito bom, eu vou segurar isso daqui, só vou vender quando bater máximas lá novamente.
Então agora a gente vai ter que esperar, ver como que esse mercado vai se comportar, ver como os preços vão se comportar e vamos analisando os dados on-chain toda segunda-feira aqui, porque é justamente isso, tudo que a gente vem comentando são coisas que vão sendo confirmadas, né? Vão sendo, então a gente viu vários indicadores técnicos que mostravam para nós que essa região era uma região de suporte, né? Seja por médias, por outros indicadores. E realmente a gente teve o mercado fazendo essa região. Então a gente viu que a diminuição no interesse nos mercados derivativos na semana passada, que a gente olhou também, é um comportamento de fundo de mercado. Então, é isso, a gente olha os preços, olha a análise técnica e a gente olha esses dados on-chain e a gente vê como que é a psicologia do mercado, né? Como os investidores estão pensando, né?